Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao A2X Medcast, mais um episódio do podcast que é para o estudante de alta performance. Se tu está estudando, quer medicina e quer aprovar em 2026, a gente te convida a participar aqui dessa conversa hoje conosco e dos episódios anteriores. Esse é o último episódio dessa temporada, pelo menos se vocês não se empolgarem e pedirem mais, né? Já falamos sobre periodização dos estudos, falamos sobre como descanso também é treino, muitas coisas que até me fogem da memória de tantas coisas que a gente falou. E hoje eu vou receber aqui, com muito carinho mesmo, uma pessoa que é minha amiga há muitos anos e nossa mentora aqui do A2X Med, a Rosa, nossa mais nova aprovada em medicina na Federal. Vamos conversar bastante sobre a história dela. E se tu tá chegando aqui agora, já te prepara que vai ter uma segunda parte desse podcast em que a gente vai falar, aí sim eu acho que por um tema que todo mundo tem curiosidade de saber, que é sobre o uso de medicações para melhorar o foco, a atenção, a inteligência, os estudos, a Ritalina, o Concerto Venvance, como que se faz uso ou se é que se faz uso dessas substâncias na tua preparação. Então, sem mais delongas, ó, o QR Code está aqui na tela, escaneia, vem conhecer a gente se tu ainda quer te aprovar nesse ano de 2026. Rosa, sem mais delongas, então, muito prazer te receber aqui. A gente ficou marcando bastante tempo para chegar hoje aqui, graças a Deus hoje estamos conseguindo conversar. Sim. Seja bem-vindo. Obrigada. Oi, gente, sou a Rosa, e ainda tô me ambientando com essa questão de ser mentora da 2X. Por enquanto eu sou recém, bicho de medicina na UFSC, e é um prazer estar aqui hoje. Muito bem. Mas, gente, vocês vão hoje, tenho certeza, assim, ó, pega a sua pipoca, né, toma um café aqui com a gente, porque a história hoje é muito bacana. Eu conheço um pouquinho dos bastidores aqui, mas também não sei detalhes, então eu tô bastante curioso para saber da tua trajetória, né, Rosa? A gente tem essa. Nós somos contemporâneos, né, da época de colégio aqui em Porto Alegre, mas rumos diferentes agora estão nos levando para uma trajetória, né, para o mesmo lugar, vamos dizer assim. Guria, fica bem à vontade, assim, por onde tu quer começar, conta um pouco pra gente dessa trajetória de sucesso que culminou agora com a tua aprovação. Eh, eu tenho 30 anos, eu já sou formada, em arquitetura, e não trabalhei muito com isso depois de me formar. Eu vou fazer uma forma mais reduzida, assim, senão é muita coisa. À Eh vontade. mas fato é que eu me formei em arquitetura em 2019, e depois disso eu trabalhei por um ano com isso, né, na área. Não me identifiquei, em nenhum momento, na verdade, da faculdade eu me identifiquei muito com arquitetura, mas fiz, concluí o curso, me formei na URGS em 2019. Ali em 2020, que foi o ano, né, atípico para todo mundo, Fatídico ano. para mim foi especialmente atípico, porque foi quando eu decidi que eu não queria seguir nessa carreira de fato, e me demiti do emprego que eu estava, né, que eu tinha sido efetivada no final do estágio. E fui pra Brasília, a convite da minha irmã e do meu cunhado, assim, meio que à la louca, pra trabalhar na empresa de pastéis de nata do meu cunhado, que é português e cozinheiro. Esse convite eles fizeram porque me viram muito insatisfeita, né, com o meu trabalho, hã, e eu estava naquela questão, assim, de: "Eu não quero fazer isso, mas eu não sei o que eu quero fazer, então, já que tá todo mundo maluco", né, era 2020, assim, a gente estava recém conhecendo o mundo, o novo mundo, né, todo mundo estava pensando, eu acho, muitas decisões de vida, né, a gente passava muito tempo em casa, realmente, né, refletindo sobre questões mais profundas, pelo menos como isso foi o meu caso, né. Enfim, eu decidi aceitar esse convite deles, fui pra Brasília, e ali em novembro de 2020, e trabalhei nessa empresa que se chama Portugo, que fazia pastéis de nata. Portugo. Portugo. É uma coisa completamente diferente do que eu já tinha feito, e pra mim foi uma experiência super enriquecedora, super engrandecedora, porque eu fiz meio que um trainee, assim, né, passei por todas as posições dessa empresa desde Mão na massa desde o primeiro dia. o primeiro dia, assim, aquela coisa meio que jogar na piscina pra ver se nada, sabe. Meu cunhado fez Sim, isso sim. comigo, e na época eu achei que me deu muito medo, mas foi super legal, porque foi um catalisador, assim, do meu crescimento pessoal e da minha descoberta, da minha autodescoberta, eu diria. Porque eu passei a trabalhar com pessoas, né, com atendimento, era uma loja, assim, então eu lidava com cliente, eu lidava com os meus colegas, outros funcionários, eu passei pela limpeza, pela cozinha, depois quando a empresa começou a crescer, eu fui para o Rio de Janeiro, para fazer a expansão no Rio,
E a partir daquilo ali, assim, meu escopo de trabalho ficou ainda mais amplo, porque eu comecei a fazer os projetos, aí comecei a ser arquiteta de fato. A fazer os projetos, fazer as obras, a gente expandiu bastante a marca, e depois franqueou, enfim, né, essa experiência no na Portugo, no varejo de alimentação, foi super positiva para eu descobrir muitas frentes de trabalho, né, e também outras habilidades e outros gostos, de fato. Eu gostei muito de trabalhar com pessoas, que era uma coisa que eu não tinha contato na minha profissão anterior, porque eu passava de segunda a sexta sentada numa cadeira fazendo projeto. Desenhando, de fato, não tinha nem a questão criativa, assim. Era mais mecânico do que, Era mais executar o pensamento de outra pessoa. exatamente. E isso era uma das coisas que me frustrava um pouco, inclusive, no que eu estava fazendo. Mas nessa outra experiência, né, na experiência do varejo, eu vi muitas frentes diferentes de trabalho. Vi, eh, outras oportunidades, assim, de execução, assim, de tarefas. E descobri que eu gostava muito disso, assim, dessa dinamicidade, de lidar com gente, tanto com os funcionários, porque no fim das contas, embaixo do meu guarda-chuva ficou, em certo momento, 54 funcionários, era uma coisa bem Nossa, bem em diferente. diferentes Aham. sedes, assim. Sim, a gente chegou a um ponto que tinha 7 lojas, assim, próprias, e eu ficava rodando, assim, era muito dinâmico, era muito legal, mas era muito exaustivo, né. Eu cheguei num ponto que, eu não dava mais conta daquilo, tanto por uma questão, assim, pessoal, né, da minha da minha personalidade, eu diria, quanto por uma questão de não ter como mesmo, ser humanamente inviável dar conta de tanta coisa. E quando isso começou a acontecer, né, foi uma escalada, assim, até chegar a esse ponto. Quando isso começou a acontecer, eu comecei a pensar nas minhas decisões de vida, né, porque até ali eu tinha ido, mais ou menos levando com a barriga, assim, eu diria, como a gente fala, né. A minha questão profissional, a minha questão de carreira. Tinha feito arquitetura sem gostar muito, tinha me formado, mas, né, sem ter muito Já tinha um propósito. diploma, mas não estava ainda conectada com o que tu queria fazer, assim. Exatamente. E, né, nessa segunda experiência, profissional, eu descobri também que o que eu faço profissionalmente tem que fazer sentido pra mim, né, eu tenho que ter aquela palavra meio brega, meio clichê, mas eu tenho que ter um propósito no que eu tô fazendo profissionalmente. Por muito tempo eu tive nessa empresa, depois de um certo tempo eu passei a não ver mais tanto, né, um propósito pra mim ali. E nesse processo de descoberta disso, eu passei por uma questão de muito sofrimento mesmo, por não estar dando conta, por não estar me vendo naquilo. E foi justamente na época em que a minha psicóloga, aventou a possibilidade, né, de eu ter um diagnóstico de TDAH. Então, isso foi tudo meio junto, assim, né, esse processo de, redescoberta profissional e também de redescoberta pessoal, né, do porquê de eu operar de certa forma, hã, tão consistentemente ao longo da minha vida. Uhum. Enfim, né, depois que eu tive essa revelação, digamos assim, eh, eu passei a tratar disso, né, e descobri que não era mais pra mim, ser parte dessa empresa, né, trabalhar com varejo não era exatamente isso que eu queria. E cheguei ao ponto de me perguntar: "Se eu não tivesse que pagar meu aluguel amanhã, o que que eu faria da minha vida?", né, se eu não tivesse essa questão, assim, da minha estrutura, de ter que bancar a minha vida, o que que eu ia fazer? O que que meu coração me mandaria fazer? E eu só tive uma resposta, que era fazer medicina. É mesmo. E quando eu me dei conta disso, foi muito assustador, mas foi libertador na mesma medida, Uhum. porque foi realmente a primeira vez na minha vida que eu pensei: "Cara, é isso que eu vou fazer". Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa, e seja assim, eu vou entregar o que essa decisão demandar, né, eu vou fazer o que tem que ser feito pra chegar lá. Que bacana. E isso tu já tinha que idade, assim, Eu passei, 3 anos nessa empresa, 3 anos e meio, e essa decisão, assim, veio quando eu tinha 28. Foi em 2024, assim, início de 24. 2024. Bom, nós estamos hoje aqui em fevereiro de 2026, né, então eu fico, assim, bem feliz, né, Rosa, porque a gente vê que tua trajetória foi de muito sucesso, né. Assim que tu botou, na cabeça que tu queria quando tu ouviu mesmo, né, olhou pra dentro, aquele momento mais reflexivo que muita gente passou durante a pandemia também, mas
as pessoas têm diferentes momentos também, não tem uma regra. Quando tu ouviu isso e tinha aquele propósito, né? A palavra brega, mas tão importante, tu foi de cabeça e em pouco tempo, eu diria, já conseguiu tua aprovação, mais uma em federal. Aqui a gente trabalha assim, né? Os nossos mentores são ratinhos de federal, de aprovação, do que quer que seja, né? Uma graduação já e buscando a outra agora. E é muito importante, eu acho que para falar aqui para o nosso público, a gente tem muita gente que quer trocar de carreira, né? Então o teu caso ele é um exemplo de amplo sucesso mesmo, né? A gente meio que nos contam uma certa história de que as coisas têm que ter uma certa trilha de acontecimentos na vida, né? Então, como se a gente não pudesse errar ou recalcular a rota, eu não acho que é erro, porque e aí eu acho que tu trouxe bastante coisa nesse rápido resumo que tu deu, que a gente pode explorar agora. É preciso uma maturidade para chegar num certo ponto da vida, olhar para si mesmo e fazer essa reflexão, né? E o que te levou a chegar àquele momento foi a coletânea, foi o conjunto de todas as tuas experiências anteriores, né? Então, parabéns, assim, né? Porque também requer muita coragem. Deixa eu explorar um pouquinho, assim, né? Eu acho que é um sentimento que muita gente que quer trocar de carreira deve passar também, que é quando tu falou daquele desespero ali de quando tu te deu conta. Me conta um pouquinho mais desse processo e de como foi sentir isso na pele, assim. Foi, ao mesmo tempo, foi uma sensação muito ambígua, porque foi muito doloroso. É difícil, assim, eu tinha 28 anos e eu trabalhava desde o primeiro ano da faculdade. Então, entre estágios e trabalho formal, né. Então a questão da minha autonomia era muito importante, da minha independência financeira era muito importante, só que esse tipo de decisão, né, com a pressa que eu tinha de que desse certo, demandava uma outra estrutura, né, de vida. Então deu muito medo quando eu me dei conta disso, porque isso significou, ter que contar com outra pessoa, né, que no caso foi a minha mãe, que sem ela não teria sido possível mesmo, né, mas foi isso, assim, deu muito medo, na mesma medida que Sim. foi maravilhoso, porque foi a primeira vez que eu senti que correr atrás de um objetivo ia valer muito a pena, né. Ah, eu me formei na URGS e agora de novo eu precisava que fosse uma universidade federal justamente por causa disso, né, de depender financeiramente de outra pessoa. Sim. Eu gostaria, né, de causar o menor ônus possível para essa pessoa que é a minha mãe. Então, foi muito importante ter tomado a decisão e ter atacado, assim, de todas as formas, todos os recursos que eu tinha pra chegar lá, nessa velocidade, eu diria, né. Sim. Agora eu vejo que foi rápido, né, porque quando eu cheguei nesse universo de processos seletivos, depois de 13 anos da primeira vez que eu tinha feito isso, foi tudo muito novo, né. Eu tive que redescobrir, assim, o que estava acontecendo, o Enem, os vestibulares, como é que funcionava o SISU, né, agora, como é que era a distribuição de vagas em cada universidade, como é que era a concorrência, enfim, foi tudo muito novo e para me ambientar levou um tempo, até eu começar a estudar de fato levou outro tempo, e agora eu vejo que no fim do dia foi rápido, né, depois dessas trocas com os colegas, né, e assistindo, a trajetória de outras pessoas. Mas como valeu a pena, valeu muito a pena. Sim. Basicamente, te conhecendo, a gente sabe, né, que tu é muito estratégica nos passos que tu dá. Foram alguns passos que teve que dar para trás em relação digamos assim, coisas que tu já tinha conquistado de independência financeira, de daqui a pouco independência até geográfica, né, porque tu foi trabalhar em outros estados, para reorganizar a casa e literalmente a casa no sentido também de ouvir o teu coração, assim, eu tô pecando por ser piegas aqui, Não tem bastante problema. mas tem algumas coisas e aqui pegando um gancho que a tua história ilustra muito em relação à nossa metodologia aqui do 2xMed, né, a motivação, né, e a motivação enquanto, um conceito neurocientífico, vamos dizer assim, da maneira como ela é estudada na literatura médica, na literatura, né, científica como um todo. E não aquela coisa coach, assim, que aí sim que eu acho que fica piegas, né, aquela coisa: "Ah, sim, eu consigo, vamos lá", e rugir Sim. pra colocar o leão interior pra Sim. fora. Mas a motivação é essa chama, na verdade é o que é o nosso propósito mesmo, é o nosso ikigai, se tu for pegar ali culturas mais, né, asiáticas, enfim, é aquilo que te dá um senso
de pertencimento e de utilidade para a sociedade, para ti mesmo, né? Isso está muito ligado à busca da felicidade. A gente poderia devagar aqui falar até de sentido da vida, né? Tem muita gente que fala disso. Enfim, mas é muito bacana, assim, ver quando a gente alinha essas coisas. E é o famoso, assim, tá indo para a medicina pelos motivos certos, né? Não é aquela coisa, daqui a pouco, mais dinheirista, ou daqui a pouco, não, de prestígio social. Enfim, tem muita gente hoje que quer medicina, que não tem isso tão bem alinhado, e daqui a pouco tá fazendo pelos motivos, talvez até lá embaixo tenha um motivo certo, mas nem sempre, né? Tá fazendo porque um pai é médico, uma mãe, ou tem um tio, um familiar, ou acha que vai daqui a pouco, enfim, né, conseguir outros benefícios que não aquele que é o fim da profissão, que é cuidar do outro, que é prover conforto e não só cura, né? Porque medicina, a gente brinca que boa parte das coisas a gente mais alivia o sofrimento do que cura, né? E essa motivação de encarar uma jornada como essa, do pré-vestibulando, né? Vou até falar pra ti que tá me ouvindo agora, assim, não é uma tarefa fácil, não é uma jornada fácil e não tem que ser fácil. E se tiver sendo fácil, pra ti tá errado, tá? Porque simplesmente a concorrência é brutal, as matérias têm que ser, né, não vou dizer esgotadas, mas têm que ser preenchidas, têm que ser cobertas de um tamanho importante, assim, né? E envolve muitas habilidades, desde organização de tempo, né, até execução de estudos mesmo. E não é fácil conseguir isso numa idade, daqui a pouco, né, de pré-vestibular e tal. Então é difícil, tá? Mas se a gente tem, na proporcionalidade em que isso é difícil, a gente precisa ter uma motivação, uma chama, né, Rosa, que vai te manter nesse caminho que não é fácil e para que dia após dia esteja lá, né, te apresentando daquela melhor maneira. Tá dado aqui o recado, né, voltando para alguns pontos da tua história. Sensacional saber, assim, dessa questão de liberdade geográfica mesmo, né? Brasília, depois Rio de Janeiro, enfim. Mas, no fundo, quando foi para organizar mais ou menos a casa, vamos dizer assim, voltou aqui pro Rio Grande do Sul. Tu tem plano de sair depois? Bom, agora nós temos essa faculdade. Como é que tá essa parte, assim, de friozinho na barriga, de começar a estudar medicina mesmo e envolvendo, quem sabe, uma nova saída do estado? Não é nem frio na barriga, assim, eu tô com uma ansiedade, absurda em relação a começar. Eu tô muito animada e eu não sinto medo, assim, essa é a grande vantagem da minha maturidade, eu acho, assim, né, de já ter passado por algumas outras experiências de mudanças drásticas, né. Eu não tô com muito medo de sair daqui, eu tô super animada, eu acho que é positivo, sempre que a gente puder olhar pra fora, assim, né, do que a gente conhece, é enriquecedor. Sem sombra de dúvida, eu não teria essa visão se eu não tivesse feito isso antes. Então eu sei que dá medo, né, eh, é cômodo e é confortável e tranquilizador estar onde a gente conhece, mas pra mim é muito bom. Sempre que eu saí foi muito bom, sempre foi, assim, uma ferramenta de crescimento, né. Então eu tô muito animada, ainda que eu ainda não tenha certeza de que eu vou me mudar pra lá, porque eu tô naquele limbo ainda da aprovação na URGS aqui. Então e ainda, né, sinto que eu tenho espaço pra me dedicar talvez a mais um vestibular, né, porque eu fui aprovada para segundo semestre na UFSC, então ainda tenho mais, sei, 5 meses ali pra dar um gás a mais e talvez tentar de novo, aqui no Rio Grande do Sul. Mas enfim, eu acho é aquela frase também clichê, "Se dá medo, vai com medo mesmo", porque pra quem tem esse sonho, esse objetivo, hã de fato, assim, muito verdadeiro, não sempre vai ser positivo, né, pra onde quer que vá. Sim. E agora, a gente vê muito isso em função, né, do SISU, tu poder aplicar tua nota pra vários estados, né, então, se tu tá, numa situação de que tu tem interesse em conhecer, né, outro estado, e morar em outro estado, ou que a tua nota ela tá mais adequada pra uma certa universidade, vai sem medo, eu diria, assim, porque é difícil, mas vai ser difícil de qualquer forma. Mas, na minha opinião, sempre que tu tiver a oportunidade de sair um pouquinho, assim, né, da nossa redoma, eu acho que é positivo. O médico, né, a medicina, por excelência, sempre foi uma profissão que possibilitou essa liberdade, assim, de deslocamento, né? A gente tem
Por mais que o nosso estudo seja para a vida inteira e de fato a gente não consegue ficar atualizado por volume de coisa que sai todo dia, né? Até agora há pouco a gente estava discutindo de, né, impressões mais recentes do TDAH na literatura, enfim, é difícil de manter esse estudo, né? Porque em última análise é um estudo infinito mesmo, é uma formação continuada, né? Mas a gente tem essa vantagem de tratar do organismo biológico, né, Homo sapiens, enfim, o ser humano, e entender que, bom, a gente pode ter variações de raça, né, de gênero, mas não vai mudar, né, substancialmente como é que funciona ali uma sístole e uma diástole cardíaca, né, uma sinapse no cérebro. Então, a gente entendendo isso, a gente pode trabalhar em tudo que é lugar, sempre vai ter alguém precisando de um olhar diferente, né, de um cuidado, enfim, né, e isso é muito bacana. Que mais que a gente não conversou ainda? Acho que tem muita coisa para explorar aí, né? Eu acho que também muito do processo em si, né, da aprovação, né. Ah, ótimo. A partir do momento em que eu tomei a decisão, até a aprovação. Que foi também um pouco atípico, né, no meu caso. Eu passei 13 anos, acho que foi 13 anos, longe do ensino médio. Então, assim, o currículo mudou. Eu lembro, agora no cursinho, de estudar coisas que eu não vi no colégio. E eu estudei num colégio particular, né, que eu tive o grande privilégio, dentre outros, né, de ter toda a minha educação num colégio particular que eu gostei muito, assim, Um bom colégio num bom aqui da colégio. cidade, né? hã, e teve mesmo assim, né, teve coisas que mudaram de mais de uma década atrás pra cá. Então, eu tinha um gap, Vamos assim, lembrar, né? Teve a introdução do nono ano nesse além tempo. disso. Então, tipo, o currículo foi formatado. Hoje em dia, as escolas estão trabalhando com 6 períodos, né, por turno. Então, 3, recreio mais 3. Na minha época, eu lembro que não era assim, era 5. Né? Então, mas só um breve parênteses sobre os colégios, né? Eu lembro que na minha turma da URGS, que a gente passou lá para a primeira chamada, enfim, e tinha o perfil de aluno que aprovou de primeira, né? E eles eram basicamente 2 colégios aqui da nossa capital. Num deles foi o que tu estudou, né? Então, de fato, isso faz bastante diferença, né? Mas era outro cenário que tu encontrou quando voltou 13 anos depois, né? Com certeza. Mas eu tinha né, essa não é bem falha, mas eu tinha conteúdos, assim, pra dar conta, além do que eu já conhecia, e eu tinha a questão do tempo, né, e do esquecimento, Uhum, porque, claro, claro. bom, assim, não tem como guardar Quando a gente conteúdo de não tanto tempo usa, atrás. quando a gente É. não usa, a gente esquece, né? Tem que abrir espaço pra coisa nova. Exatamente. Então, esse retorno, ele foi difícil, mas foi divertido, né. Isso que tu falou sobre a motivação, eu vou bater nessa tecla de novo, porque mais importante do que disciplina é a motivação. Assim, eu vejo, né, essa frase de coach também, né, o importante é ter disciplina. Eu discordo, assim, veementemente. O importante é ter motivação. O Exato. importante é querer muito fazer Se alguma cria essa coisa. dicotomia hoje em dia como se fosse motivação ou Exatamente. disciplina ou as coisas concorrendo. Não, elas são aliadas, né, É. sem sombra de Na dúvida. verdade, sem a motivação, sem aquela chama do propósito, tu dificilmente vai conseguir todo dia cumprir uma rotina e ser disciplinado, né? Talvez tu até consiga, mas de uma forma que pra mim, não vale a pena, que E é talvez penando, não por assim, né, tanto de tempo fato. também, né? É. Sem ter prazer naquilo. Eu sou um pouco hedonista nesse sentido. Eu gosto de ter prazer em tudo que eu faço. Então, assim, na medida do possível. Tem coisa que é chata, vai ser chata, não tem muita opção, mas em tudo que pode ser prazeroso, tudo que pode ser, divertido até, que seja, né. E, ok, o trabalho não deve ser assim por essência, mas, eu acho que é importante tu ter curiosidade, tu ter interesse, assim, uma coisa genuína Mas pelo é que tu tá um bônus, fazendo. né? É, É, com se vier certeza. com isso. E eu que passei por várias áreas, eu falo isso com muita certeza. Faz toda a diferença. Então, esse retorno, ao estudo, pra mim foi muito positivo, porque eu adorei tudo que eu estudei. Eu tinha uma curiosidade, assim, genuína por aquilo que eu estava lendo, escutando, enfim, resolvendo exercício. E eu acho que isso também foi fundamental, assim, ter uma rotina de estudos que me desse satisfação pessoal, né, além de sentir que eu estava cumprindo o meu dever, né. Isso foi providencial na minha aprovação também. E mas não foi linear, né, não foi eu tive que descobrir também como fazer Sim. isso. Então, assim, tu já falou um pouco da tua história,
mencionou ali a pandemia como uma ruptura, mais do que para todo mundo que sempre teve, né? Todo mundo teve uma ruptura na pandemia, mas mais do que um isolamento social, foi uma mudança de fato de carreira, aí uma aventura aí no mundo do empreendedorismo e do mão na massa, treinamento direto, como a gente chama aqui no Uhum, A2X, exato. né? Empurra na piscina, depois vê se sabe nadar e vai ter que se virar para não morrer afogado, né? E aí mencionou um diagnóstico de TDAH e que já por si só já imagino que tenha adicionado uma carga diferente para voltar essa rotina de estudos, né? Então, vamos pro mãos na massa, assim, como é que foi para ti? Tu disse que foi tortuoso, não foi tão linear. Como é que foi para ti até engrenar nessa rotina de estudos? E como que estava sendo a tua rotina de aprovação, né? A tua rotina de sucesso que levou à aprovação? Tá. Bom, a decisão foi tomada em 2024, ali por janeiro, mas eu morava no Rio ainda, então eu não tinha ainda a estrutura física para voltar a estudar. E eu também não conhecia muito bem, né, o universo dos cursinhos, das disciplinas, até do estudo via YouTube e plataformas online. Então, a partir desse momento até ali meados de 2024, acho que foi maio, eu fiquei num limbo, assim, de estudo e comecei a me inteirar sobre os processos seletivos. O André, inclusive, foi providencial nisso, porque foi ele que me trouxe, assim, me situou. Sim, o nosso coordenador pedagógico, Exatamente, o Corlé. em breve mestre, né? André Corleta, que tá defendendo, daqui a pouco já defendendo o mestrado lá na Estônia, né? O homem É um é estudante brabo. profissional. É. Exatamente. Hã, Então foi de uma tomada de decisão até maio ali, e um isso período foram de uns ambientação, meses. alguns meses. Foram uns meses de ambientação, até que em maio eu passei a cursar 3 disciplinas em grupos em Porto Alegre, presenciais. Fiz biologia, matemática e física. Eu comecei a cursar química com um professor com quem eu não me adaptei, então abandonei. Daí foi meu primeiro erro, né, a coisa da fuga, hã, em vez de procurar outro professor, eu simplesmente não estudei. E essas 4 matérias foram escolhidas não por acaso, obviamente, porque eu fiz um diagnóstico, assim, eu fiz algumas provas do Enem pra saber quais eram as minhas dificuldades e as minhas facilidades em E tu relação a umas matérias, foi sem estudo prévio, sem tipo assim, nada. 13 anos Eu de fui hiato. Não, vamos pro Enem. exatamente. Treinamento direto na veia, né? Exatamente. Queria ver, assim, um corte seco, sabe. E Aham. aí, como é que tá? Como é que tá a situação? Sim. E a situação, no fim das contas, não estava periclitante, foi até ok, em Foi especial uma grata nas surpresa, é. foi uma grata Que surpresa, bacana. em especial na área de linguagens e de humanas, que eu entendo que, assim, pro adulto, eh, que já passou, assim, por algumas coisas, é mais fácil entender, porque são coisas do cotidiano, especialmente do Enem, né. Uhum. E eu gosto muito de ler e tenho isso como uma Escreve muito bem rotina. também, né? Então foi o meu diagnóstico foi focar na área de natureza e matemática. Matemática, não porque eu ia mal, mas porque eu sabia que pontuava bastante, o André já tinha me inteirado disso. Então eu fiz comecei essas 4 matérias, fiquei com 3 até o final do ano. E fui fazer o Enem e a prova da URGS, né, em 2024. Eu fui surpreendentemente bem no Enem, assim, considerando que eu não tinha estudado para as matérias de linguagens e humanas. Hã, na URGS não fui muito bem, mas já era esperado. E eu usei esse primeiro ano mais como esse primeiro semestre, eu diria, mais como uma forma de diagnóstico e de, assim, material, insumo para eu fazer uma reavaliação para o ano seguinte. Boa, boa. É. Tu sabe que eu tive, agora tô falando até em relação ao mês de maio, né? Eu tive uma experiência, tô vendo, bastante parecida com a tua, porque, claro, um pouco antes, né, lá naquele saído do ensino médio, eu comecei a estudar no primeiro ano de cursinho, foi ali por maio. Até antes eu tinha entrado em outra faculdade, enfim, uma coisa semelhante que foi a partir de maio que engatou. E tu falou, aquele primeiro ano, não, primeiro semestre, né? E eu fiquei pensando, cara, pior que realmente é isso, né? Claro que a gente deu o máximo da gente pra passar naquele ano, né? Mas isso, no mínimo dos mínimos, levou a gente a estar bem mais perto pra no ano seguinte, né? Já aí sim conquistar a aprovação, né? Não, foi providencial, justamente porque, me guiou, eu diria assim: "Ó, esse ano eu tenho que focar muito mais, no que eu fui mal no ano anterior, e mais do que isso, eu tenho que assim, me livrar do medo de abraçar todas as matérias", né.
Isso eu só consegui através de um cursinho e da ajuda da 2x, né, sem sombra de dúvida. Isso foi a virada de chave, porque eu, apesar de gostar do processo do estudo, de gostar da minha rotina, eu ainda cometia, assim, algumas, dava alguns tiros no pé, de negligenciar matérias que eu achava chatas, assim, porque não dá pra gostar de tudo, ou de matérias que eu Geografia. ai, pior que eu gosto, pior que eu Sempre gosto. foi meu calcanhar de Aquiles. Eu entendo que pode ser chato, mas eu gosto. Não, mas no fim, eu lembro de me forçar a gostar, e daí eu tava estudando o período pré-cambriano, eu falei, cara, que bacana, lá nos Andes e tal. Mas enfim, não era forçado. É, mas eu entendo. Mas enfim, foi, Tu foi mentorada pelo André. pelo André. É. Eu Desde quando, mais ou menos? Eu sinto que eu fui mentorada pelo André desde 2024, assim, do início, antes mesmo Sim, da tu 2x ter esse nome. mencionou ele naquele processo de Exato, ambientação, né? porque foi ele que me colocou nesse mundo de novo, assim. E o André, eu acho que ele é um educador por essência, né. Ele ainda que fosse uma coisa super informal, a nossa conversa, de amigo para amiga, ele sempre gostou desse processo, assim, de ajudar, né, de orientar. Então, mas assim, depois em 2025 eu fiz a mentoria de fato. Hã, e foi muito bom, porque me colocou a dose de disciplina que eu não tinha. Eu tinha muito da motivação, Tá. né, e o A2X me disciplinou. Essa coisa, assim, de quem já trabalhou, quem já esteve no mercado de trabalho, de prestar contas, Uhum. eh, me ajudou muito, porque eu sentia que eu tinha que prestar conta do meu desempenho, prestar conta do meu tempo de estudo, e não para o André, não para o meu mentor, que foi o Lucas, mas para mim, né. Aquilo ali era uma coisa meio eu não queria ter constrangimentos de ter falhado nem com eles nem comigo. Isso é muito subestimado, né? Essa coisa assim de prestação de contas. E é quase como se fosse uma contracultura, assim, porque a gente tá celebrando tanto liberdades, enfim, que, enfim, modernidade nos trouxe. Muitos casos para o bem, mas a gente tem que saber também, e isso eu trabalho com crianças, né, na neurologia bastante, e a gente sabe a importância de dar limites e de, enfim, da gente ter, por exemplo, disciplina é um limite que tu te dá, um limite que tu te impõe, né? Que todo dia tu vai estar lá, faça chuva, faça sol, tenha dormido bem ou não, eu sempre digo, eu vou vir com a melhor roupa que eu tenho para performar no meu estudo, né? Então, esse é o tipo de habilidade não cognitiva, habilidades socioemocionais, habilidades talvez que menos, talvez não, certamente que menos se relacionam com o QI, com a inteligência geral, mas que são habilidades que vão te aprovar, né? Claro que o conteúdo, a inteligência, ela vai ser um pré-requisito muitas vezes, né? Inteligência, eu digo assim, a gente constrói o conteúdo, né? Mas a motivação, né? A regulação emocional de lidar com os altos e baixos dessa trajetória, né? Eu me lembro até uma videochamada que a gente fez na reta final do ano passado, que depois eu quero saber de ti como é que ficou, tá? Mas são habilidades que vêm muitas vezes com a maturidade, mas que vêm, e aí eu pego o gancho, que vem... Por que não se valer da maturidade de alguém que já passou por isso, né? De alguém que entende do riscado, como o André, como a gente aqui do A2X, que já passou por isso, todos os nossos mentores são aprovados aqui em medicina, para te estender a mão, para estender a mão para ti que está nos ouvindo e te puxar, né, te puxar pro lado de cá, te orientar, te dar um norte de tipo assim, cara, isso aqui é importante, vamos prestar conta, vamos fazer um relatório semanal, onde é que tu tá falhando? É um pouquinho o modelo mentor carrapato que o Juarez já mostrou aqui, que é sim dar uma certa, não vou te chamar de pressão, mas é um bafo na nuca ali, né? Tá, como é que tá? Como é que não tá? Não vou deixar tu largar a peteca. Eu já passei por isso, eu sei que tu não pode ser assim. Se tu quer ser aprovado, vai ter que ser de outro jeito, né? Então, é muito bacana te ouvir falar, né? E a importância que isso teve na tua trajetória, né? E eu penso, assim, que óbvio que existem perfis diferentes de estudante, né, de pessoa, de fato. Eu sei que tem pessoas que se cobram mais, que já são esse próprio bafo na nuca, né, que dão um jeito para dar uma volta ao redor de si próprio. Mas tem gente que não, tem gente que precisa, né, de um pulso mais firme. Eu até estava conversando com o André sobre isso, né, que antes de aceitar a proposta maravilhosa que ele me fez, eu falei: "Olha, eu tenho um perfil
hã, mais objetivo, né. Se tu achar que isso se encaixa com a necessidade de alguns, mentorados, vamos embora. Porque eu sei que para muita gente essa pressão já existe internamente, né, essa cobrança já existe internamente e que essa linha de de prestação de contas não vai ser necessariamente saudável, né. Mas não, tem outras pessoas que têm esse perfil que precisa desse acompanhamento mais próximo. É, mas eu te diria que não E de eu novo, era essa, eu era uma dessas. precisava do corneta sempre ali em cima: "Ó, como é que foi essa semana?" e tal. Exato. É. Mas é que não são coisas excludentes, né, Rosa. Na verdade, assim, tu tá passando pela nossa formação de mentores, né, então existe todo para tu que tá chegando agora aqui no A2X, eu e o André, a gente, juntou forças, assim, para montar uma estratégia pedagógica. E a gente passa isso, né, tintim por tintim, em aulas, em cursos internos, que a gente até já tá começando a formar mentores de fora do A2X, mas principalmente com maior zelo e cuidado para os nossos mentores aqui da casa, né, incluindo a Rosa. Então a gente sabe que sim, esse é quase como um morde-a-sopra que a gente tem que fazer. Não é todo momento, toda segunda-feira, né, fazer uma conduta e toda sexta-feira outra de cobrança. Não, a gente tem que tentar entender também o momento da pessoa, daqui a pouco tá passando por um momento, que precisa de um outro tipo de abordagem, né, e não tô dizendo que é para aliviar, né, já disse aqui que não é fácil, a gente não tá aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, né, mas é a tal da flexibilidade, né, que mais do que perfil de aluno, o momento de cada perfil do aluno, né, o momento de cada aluno dentro daquele perfil, vamos dizer assim, Exatamente, né. a gente não é o mesmo o tempo inteiro, né, tem mais essa. A motivação, por mais que ela exista, ela varia ao longo do processo, é normal. Inclusive o André, ele mostrou logo no início, assim, um gráfico de motivação ao longo do ano, Uhum. em relação também, né, a outras variáveis de cansaço, né, enfim, né, tudo que envolve o processo de aprovação. A famosa setembrite que Exatamente, eu descobri essa nomenclatura que não tá na ata médica lá, não tá descrito. a Amanda que me ensinou. Isso, que chega um ponto que é bem comum para o estudante estar numa estafa absurda em função, né, da carga de estudo, em função da proximidade das provas. Uhum. Enfim, a gente não é o mesmo ano inteiro. E a questão do acompanhamento, assim, próximo tem muito a ver com isso também, né, dessa regulação. Agora tô me sentindo dessa forma, que eu posso fazer, qual é a estratégia que eu posso usar para dar conta do que eu tenho que fazer, né. Mas mais do que isso, desculpa te interromper, mas até para enlaçar isso, hã, na sim, a gente tem que ter essa flexibilidade, o contrário de flexibilidade é rigidez e isso dificilmente, serve a todos os propósitos, tá. Mas o mais importante aqui é aquela honestidade contigo mesmo, sabe. Então, ok, se eu tenho que tirar um pouco o pé, é porque eu tô entendendo que eu tô estafado, que eu tô daqui a pouco com sinais de burnout, mas não é, assim, aquela vitimismo, coitadismo. Não, tu tem uma montanha pra escalar, então, assim, se tu vai parar 5 minutos pra parar a tua cãibra, ok, depois tu vai alongar e vai seguir mais morro acima o que tem que fazer. E nesse retorno, né, do morro acima, é que o mentor acho que assim, ajuda muito. Acho que hã, justamente não tanto para dar uma lição, não tanto para dar um puxão de orelha, mas para orientar e dizer: "Não, vamos embora, vamos retomar, né, o processo é esse, isso aí vai acontecer. Mas eu tô contigo, eu já conheço, esse caminho eu percorri, eu sei como funciona, e eu também sei que tu precisa um pouco dessa motivação extra que eu tô te dando agora. Eu vejo muito assim, eu recebi isso, né, do André e do Lucas. Eh, então, nossa, isso aí foi Maravilhoso, sensacional. Pegando o teu gancho, assim, de momentos do ano que a gente não é sempre o mesmo e às vezes nós vamos estar lá embaixo, né? O que que foi um calcanhar de Aquiles ou quais foram os teus pontos, assim, pontos cegos ou calcanhar de Aquiles? E aí, eu acho até que a gente pode falar daquele momento que eu acho que foi início de outubro, assim, que a gente, eu fiz uma monitoria, uma mentoria pontual contigo, né? Pra gente resolver um problema específico. Conta um pouquinho pra gente desses percalços, assim. bom, eu caí em algumas armadilhas, e uma delas foi a priorização, eu diria. Eu preteria conteúdos que eu não gostava e que eu não queria estudar em função de outros que eu adorava e que eu queria me dedicar mais. Hã, e isso aconteceu
com uma matéria que no fim das contas foi literalmente meu calcanhar de Aquiles na prova da URGS, que foi eu sinto que foi que me deixou de fora, que foi literatura. Eu comecei a acumular, acumular, acumular a matéria daquilo ali, e como eu me entendo como uma pessoa que dá um jeitinho, assim, nessas de linguagens humanas, eu achava que eu ia conseguir dar esse jeitinho na URGS e no Enem. Não consegui, né. Isso foi um grande aprendizado, bem doloroso inclusive, que, reverberou, assim, nesse meu ano, né, de 2026. Eu não fui aprovada na minha universidade alvo, que era a URGS. E isso me acompanhou ao longo de todo o ano. Isso foi uma coisa que eu negligenciei sabendo que eu estava negligenciando. E mesmo na prestação de contas eu não conseguia, dar vazão mesmo a essa necessidade, enfim. Sim. Isso foi isso foi um dos meus baixos, assim, eu diria, né. Literatura. Literatura não tanto a literatura, mas essa coisa de não fazer o que tem que ser feito, né, que é o que eu disse. No caso era a literatura. E isso foi uma coisa que o André começou a diagnosticar comigo, assim, ali pelo meio do ano e que estourou, assim, no final do ano. E eu não consegui dar conta de fato. Aí chegou um momento em que eu tinha que priorizar outras coisas e não deu tempo. Simplesmente não deu tempo e foi a minha pior matéria na URGS, assim, disparado. Eu fiz 10 acertos, se eu não me engano. Então, isso é uma coisa que eu aconselho, até falei na primeira mentoria que eu tive com uma mentorada agora, que não faça, né, não negligencie as coisas que têm que ser feitas. Por mais que seja doloroso, que seja chato, que seja enfadonho, não dá pra ter essa postura. Ainda mais agora no início, assim, que a gente consegue, ver esses desvios de percurso e corrigir, né. Isso eu acho que é importante estar alerta o tempo inteiro. Certo. E a gente estava falando agora há pouco da setembrite, né, que é um blues, assim, que dá em geral que tá estudando, porque as provas estão logo ali e tudo mais. Eu lembro que foi mais ou menos nesse momento que a gente conversou ano passado, né. E tu falou agora do exemplo pontual da literatura, né, eu diria, assim, um erro estratégico que tu cometeu e, o bom é que a gente aprenda com os nossos erros, como tu tá aqui demonstrando que aprendeu, né. Tenho certeza que vai bem melhor esse ano, né. Hã, porque Rosa, tu tem conteúdo de sobra para estar na URGS, tá? Isso eu preciso te dizer aqui, e falo isso olhando no teu olho com tranquilidade. Tu tem maturidade, né? Tu tem as habilidades e competências e tem também o conteúdo necessário para estar lá, tá? Então isso eu queria te dizer aqui, tá? Importante. Mas voltando lá para a nossa mentoria lá de outubro, eu lembro que tinha um certo monstro assim que estava te atormentando naquele momento, que é muito comum nessa reta final do ano, que ainda tem ali 60, 45 dias para a pessoa, ou seja, tem uma boa trajetória, e que eu, particularmente, eu vejo que é onde a gente separa o joio do trigo, assim. Quem consegue realmente identificar o que é preciso e executar nesses últimos 45 dias antes da prova, que envolve, não é pouco tempo, a ponto de já estar no modo de descanso para chegar bem na prova, mas ainda é um tempo assim que não é muito e tu tem que revisar coisas ainda do início do ano, que é a tal da matéria acumulada, né? Como é que foi para ti? A gente acabou, né, tendo eu fiquei sabendo mais o teu follow-up a partir do André, mas como é que foi para ti em lidar com isso, que talvez fosse a literatura aí o seu, exemplo mais latente, mais evidente, mas é que eu lembro naquela época não tava só literatura, e que bom que chegou no fim do ano sendo só literatura, né, quer dizer que tu deu conta de muita coisa. Dei conta. Era, assim, mais humanas. Era literatura, história e geografia. Tanto porque são os conteúdos que eu gostava de estudar menos, quanto porque são os conteúdos que têm mais volume de texto, eu diria, Sim, né. Eu adoro exatas. Pra mim é um prazer estudar exatas. Também linguagens adoro. fecha tudo ali, né, não Uhum, abre margem para uhum. interpretação, é Exatamente, bacana. aquilo ali não exatamente. Hã, e eu simplesmente passei a fazer um olho branco pra essa matéria que eu estava acumulando. Eu tinha aulas no cursinho presencial, então eu sentia que eu estava pelo menos, né, tendo aquele contato com a matéria no dia a dia Tá. na aula, e eu fazia o mínimo do mínimo em Olho relação branco, àquilo. Olho branco, que assim, é isso? ignorar. Ignorar, Fazer um olho branco, assim, tá. Olhar pra cima, tá. Nunca tinha ouvido. ignorar, aquilo ali. E aquilo ali foi, putz, foi um baita tiro no pé.
no fim das contas, eu consegui dar conta do que eu sentia que eu tinha mais necessidade, que era coisa de história, porque a prova do Enem é um pouco mais conteudista do que de literatura. Literatura eu acho que tá mais pra interpretar. Interpretação de Exato. texto, né? Uhum. Aham. E na URGS também eu sinto isso em relação às provas que eu fazia. Ainda mais que tinha as leituras obrigatórias, então dá pra ver a aula. Eu fui super irresponsável em relação a isso e tentei dar uma corrigida depois daquela nossa conversa, inclusive, no que eu sentia que era mais urgente. Sim. E como que foi lidar com essa matéria atrasada? Que é um sentimento que percorre assim, ó. Acho que quem não sentiu isso é porque não tá se preparando pra medicina, né? Eu lembro que tu me falou nessa conversa que não dá pra ver tudo. É impossível, assim, é sempre a gente vai sentir que faltou alguma coisa, e é um fato. Assim, são 3 anos de ensino médio, 4? Nono ano é ensino médio? Já nem Não, sei. não, não é. São 3 anos de ensino médio. Mas é hã um ano a mais de conteúdo, né? Exato. E pra ver em, sei lá, 8 meses, 9 meses de um ano, não é impossível, é inviável. E isso é um fato, não tem que tem outra coisa, a gente não tem que gabaritar a prova, né. Existe uma margem para erro, então isso foi muito bom ter isso em mente, escutar isso, assim, de que não dá para dar conta de tudo, ainda que seja importante que tente ao máximo, né, que a pessoa tente ao máximo dar conta de tudo. Mas depois de um certo ponto, tem que aceitar isso. Isso é e pra mim foi um tranquilizador, e também me ajudou a priorizar um pouquinho mais, assim, essa questão da história e da geografia, talvez. Ainda que a literatura tenha ficado de lado. Não, mas Mas olha é só, isso. gente, a Rosa, porque quem trabalha e conhece ela sabe, né? Ela é uma daquelas de fato mais rígida com ela mesma, né? Então dá pra gente dar uns descontos aí, porque ela, eu acompanhei, eu sei que ela estudou, a gente tem na nossa plataforma os teus gráficos lá, a gente sabe como é que foi a tua dedicação. E eu digo isso porque a gente tá falando aqui com um público mais amplo, muitos dos quais não tiveram ainda, não têm, ou estão construindo essa disciplina que tu teves. E, enfim, né? Então, e a quantidade de horas de estudo que tu teve, né? Então, isso é para servir de exemplo, né? Isso com certeza. E só para explicar um pouquinho essa história de não vai dar tempo, né? Sim, a gente tem, como eu falei, um pouquinho paralelo do que eu falei, assim, agora, né, já médico, neurologista, estudando, é sempre uma formação continuada. Nunca vai zerar o game, entendeu? A gente, ok, a gente pode dar o check ali em todo o conteúdo programático da prova, o que está previsto para cair, enfim, mas a gente, em última análise, sempre vai ter um ângulo diferente, uma questão que tu vai ser obrigado a juntar dois conhecimentos para chegar a uma resposta, e que não é o teu conteúdo teórico que vai acabar sendo assim o definidor disso, né? E eu acho sim que a gente tem que ser estrito em algumas coisas e buscar entrar em toda a prova com a mentalidade de gabaritar. Sim, eu concordo. Ponto. Uhum. Mas dito isso, lá no meio, tu tá dando o teu melhor, que tu já construiu durante o ano. Tu pode tirar um pouco esse peso, porque tu sabe que se tu tirar 24 de 25 tá ótimo, 23 também, sabe? Tu tá mais atualizado que eu, porque agora são 15, né. Pá, eu tô lembrando da minha época, entendeu? Eu Porque lembro. isso quando a gente 4 fala. dias de vestibular e 25 questões por área. Exato, quando a gente volta. Sempre quando eu falo com vocês, né, que ou os mentorandos ou quem tá fazendo o processo agora, eu me boto muito no sapato mesmo de quem tá fazendo e lembro da minha trajetória, né? E no caso do Enem ali, porra, 40 pra cima já é uma baita nota, né? Então a gente tem que buscar estar nesse percentil diferencial, né? E o que eu falei assim daquela vez, né? Não vai dar tempo de tudo. Porque na verdade, assim, quando a gente tem a mentalidade de gabaritar, na verdade, o que ela é traduzida para o dia a dia? A mentalidade de gabaritar é num simulado, numa prova, num teste. No dia a dia, essa mentalidade vencedora, ela é assim, não, isso que está na minha frente agora, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu máximo e eu vou gabaritar isso aqui. E eu vou fazer o máximo para que eu saia com toda essa matéria aqui dentro, né? Então, assim, ok, alguma coisa que outra pode escapar. As bancas vão fazer, pega ratões e tudo bem. Mas tu tá olhando pro teu processo. Eu vou dar sempre o meu melhor. Eu vou dar sempre. Eu vou estar sempre na ponta dos cascos no que tiver na minha frente. O que tá acumulado, ou o que já passou, ou o que tá por vir,
se a gente deixar interferir nessa mentalidade vencedora do, né, do aqui e do agora, vamos dizer assim, só vai prejudicar o processo, E né? foi o que aconteceu comigo de fato, né? Eu penso que a minha aprovação na UFSC veio em função de eu não ter tido esse tipo de pensamento na hora da prova, por exemplo, né? Não pensar do que eu não consegui fazer. Da mesma forma que isso foi um pouco do que me tirou de outras universidades, né? No caso da URGS. Ah, essa mentalidade de eu dei o meu melhor, eu sei o quanto eu me dediquei, eu já vi isso aqui, e se eu não vi isso aqui, eu vou tentar interpretar a partir do que me foi dado, né, na questão. Isso foi muito importante para pro meu estado de espírito, eu diria, durante a prova da UFSC, e que me levou à aprovação. Eu não sabia de tudo que estava ali. Realmente. Inclusive, eu nem lembrava, nem sabia quais eram as leituras obrigatórias da UFSC até entrar na prova. Assim, eu fui. Como isso é frequente, né? Quando a gente não tá muito aí, Uhum. é quando vai. Porque eu estava relaxada, eu estava confiante, porque não cheguei sem estudar. Eu estudei muito para aquela prova, mesmo sem saber. Né? Eu posso não ter feito nenhuma prova anterior, eu posso não ter estudado especificamente aquela banca, mas o conteúdo que é cobrado é o que é cobrado no Enem, na URGS, na FUVEST, enfim, né, em várias outras bancas. Eu sabia daquele conteúdo, o diferencial foi o meu estado de espírito. Né? Eu fui confiante, eu fui sabendo que eu tinha capacidade. E acabou dando nossa, foi uma gratíssima surpresa, Sim, sim. né. E pra gente se encaminhar pro final dessa nossa primeira parte do podcast, né? Falando dessa gratíssima surpresa, me conta um pouquinho, assim, eu queria ouvir de ti em primeira pessoa, como é que foi, né, essa notícia? E aqui eu já tô tentando criar um ambiente, assim, eu quero ver se eu quebro essa mulher aqui. Ela tá sempre muito metódica, eu quero deixar vir à tona, assim, o sentimento de toda a tua trajetória, desde a tua escolha, a dedicação intensa, chegar no momento que valeu a pena, assim. Conta um pouquinho pra gente. Talvez eu quebre tua expectativa, porque essa minha a notícia da aprovação, ela foi premeditada, porque eu comecei a planilhar todos os listões. Eu comecei eu peguei as cartilhas dos últimos 5 anos da URGS, da Fundação e da UFSC, e eu planilhei tudo. Planilhei a nota de corte, eu vi quantos acertos cada um fez. Assim, o meu Fez tempo de um ócio. Excel Sim, ele é um monstruoso. Excel, ele tem traços de Padrão ouro ali é, de... eu não recomendo que a pessoa seja assim. Mas enfim, eu estava muito situada em relação ao que era necessário para eu ser aprovada. Aí, claro, antes do listão não tem como saber qual vai ser a nota de corte. Mas a UFSC, ela libera o boletim de desempenho individual bem antes do listão. Então, comparando o meu desempenho com os anos anteriores, eu pensei, talvez dê. Tem uma margem. Tem uma margem. O que eu não tinha liberado ainda era a nota da redação, né, mas todo o resto eles liberam acho que um mês antes do listão, talvez um pouquinho mais até. Então, a minha aprovação, ela não foi de primeira, apesar de eu ter tido chances, assim, né, foi excepcionalmente alta a nota de corte nesse ano, porque a prova foi um pouquinho mais fácil, mas eu sabia, eu estava na expectativa, assim: "Ah, talvez dê". Mas enfim, eu tive uma decepção quando saiu o listão, porque eu não estava lá. Daí eu abri meu boletim de desempenho e vi que eu fiquei 4 posições, né, de passar. E aí, comparando com a quantidade de pessoas que tinham entrado no ano anterior, na lista de espera, eu pensei: "Ah, acho que vai dar". E aí no dia, que saiu a divulgação do segundo chamamento, era 6 da manhã. Eu abri meu celular super ansiosa, dormi super mal aquela noite, porque Já sabia que ia eu já lançar. sabia. Aí antes de abrir o listão, eu recebi um e-mail da UFSC. Daí quando eu vi aquela coisa assim: "Parabéns, você foi chamada", nossa, foi uma sensação absurda. Eu nem pude fazer muita festa, porque era 6 da manhã, meu namorado estava dormindo, coitado. Então eu desci, assim, e comecei a pular Tu não sozinha na acordou sala. ele? Eu acordei e falei: "Eu passei!". Tirou da cama e... Eu Vamos... passei, daí ele ficou meio assim, me deu um abraço, assim, falou parabéns, ficou meio sem se situar. E eu queria gritar, eu queria pular. Então eu desci, dei uns pulinhos, assim, e aí eu mandei mensagem pra minha família. Ah, foi muito legal. Foi, assim, uma coisa de deu Mas tu certo. estava sozinha com ele, claro, ele Aham. estava dormindo, então naquele momento foi um momento até mais solitário, no Foi sentido até reflexivo, Não foi nem talvez, né? solitário, eu diria que É, foi um não, momento solitário talvez não. foi uma comemoração, muito
pessoal, sabe? Tipo, Sim, eu sim. consegui isso foi legal, eu pensando agora. Eu consegui refletir, assim, sozinha, pensar, fazer um retrospecto. Meu Deus, deu certo. Olha só, Sim, eu consegui. que massa. E, enfim, E a foi tua mãe, contou pra foi ela maravilhoso, assim, a minha mãe por ficou muito mensagem, feliz. ligou, como é que foi? Ela foi pra lá depois, tomaram um café da manhã? Não, foi um dia bem comemorativo. Foi um dia em que eu tive que trabalhar eu estou fazendo um projeto de uma casa num sítio da família. A gente foi a gente foi pra lá, minha mãe e meu irmão me buscaram, a gente fez uma comemoração, assim, mais discreta logo de manhã. Aí depois chamei, amigos pra comemorar de noite, recebi um monte de mensagem, foi maravilhoso. Foi uma sensação de conquista, hã, a muitas mãos, eu diria. A gente sabe que a conquista da vaga é a muitas mãos, isso é uma coisa em comum a muitos relatos, né. Todo mundo ninguém faz nada sozinho, eu tenho isso pra mim, né, desde sempre, ninguém faz nada sozinho e essa aprovação foi fruto da minha dedicação, sem sombra de dúvida, mas a dedicação da minha mãe também, né, de estar sempre errada comigo, do meu namorado, da minha família, dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus professores nem se fala, né, assim, de quem faz A de gente fato. constrói muita parceria, né, ao longo dessa trajetória. Muita. Bom, eu inclusive vou almoçar com um professor agora, Uhum. depois do nosso podcast, daquela época, que virou um amigo, né? A Isso. gente constrói relações e não precisa almoçar com todo mundo, mas eu digo assim, realmente a várias mãos, né? Mas as duas mãos mais importantes ali é de quem pega as rédeas, compra para si, né? Essa realmente esse desafio e faz acontecer. E é isso que eu vejo na tua trajetória. Rosa, parabéns, assim, de novo. Eu acho que faltam palavras, assim, até dizer admiração mesmo, né? Porque requer muita coragem as decisões que tu tomou. A gente sabe que eu só posso imaginar aquele momento que tu ouviu, né, o chamado de dentro e viu que teria toda aquela montanha para escalar e vambora, vamos lá. Tipo, buscou te cercar das pessoas certas, né? E colheu o resultado. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente hoje, né? Gente, a Rosa é a mais nova integrante do nosso grupo de mentores aqui da 2xmed. Então, se você se identificou com a história dela, quem sabe tá também pensando numa transição de carreira, saiba que é possível. Aqui tá uma super história para você se inspirar. O QR Code está aqui na tela. Vem conhecer um pouco do nosso trabalho, né? E se você quer ser aprovado ainda esse ano com estudo baseado em evidências científicas e com muita motivação junto de um grupo que está ali engajado em fazer isso acontecer, a gente está aqui para te esperar. Rosa, muito obrigado. Vitias, obrigada, tanto por esse espaço, né, para poder falar sobre isso, quanto também pelo apoio, assim, ao longo dessa trajetória toda, né. Eu mencionei família, amigos, professores, mas o A2X também foi parte fundamental, né, dessa aprovação, sem sombra de dúvida. E é um prazer para mim estar aqui hoje falando de outro lugar, mas ainda muito próxima, né, dessa realidade do estudante. Inclusive, ainda sou uma, Ainda está em né. transição. Então, eu tô muito feliz com a oportunidade de poder ajudar, né, com o que eu sei, com o que eu passei. E, enfim, obrigada. Muito bom. E agora que né, deixando bem claro, a Rosa é um exemplo de transição de carreira, mas pode ser a tua mentora que vai estar junto no processo também de estudo. Olha só, esse blend, assim, pode dar e tenho certeza que vai dar muito bom. Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo. Para ti que tá vendo o vídeo agora no YouTube, na sequência já vai ficar a nossa segunda parte do podcast, em que a gente vai falar sobre o uso de substâncias estimulantes para estudar. Certo? Nos vemos daqui a pouco. Valeu. Tchau, tchau.